E hoje nós vamos falar já sentadinho aqui, vocês viram o meu pulo? Sentei. Então a gente vai falar agora sobre vasectomia, que é um procedimento cirúrgico que é recomendado para homens que não querem mais ter filhos. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse tema. E por isso o Vida Saudável convidou aqui o Dr. Fábio Brito para explicar melhor para a gente quando é que essa cirurgia é indicada, porque é um procedimento cirúrgico sim. Então, Dr. Fábio já estava aqui com a gente já tem muitas perguntas, inclusive, porque a gente já solicitou de vocês, né, que estão aqui com a gente desde o programa. Se você tem alguma pergunta para fazer aqui para o urologista, manda aí, olha, o WhatsApp já está na tela, 99927-0783. Bom, doutor Fábio, vamos começar logo com o beabá. O que é vasectomia? A vasectomia nada mais é do que uma cirurgia que pode ser feita a nível ambulatorial. É uma cirurgia que a gente classifica como cirurgia de superfície, onde a gente faz duas pequenas incisões na bolsa escrotal, no saco escrotal, né, onde ficam os testículos, para que a gente tenha acesso ao ducto deferente, que é um ducto, um pequeno canalículo, como se fosse Vamos colocar a imagem aí, produção, porque aí o doutor vai explicando e fica mais claro para a pessoa ver. Olha aí a imagem, doutor. Ali está marcado o ducto deferente, né, em azul, que você vê que ele sai do testículo, e através desse ducto deferente passam os espermatozoides. Do lado direito, a gente vê do lado esquerdo ele está seccionado, né? Ele está cortado, e do lado direito ele está amarrado. Né? A gente chama, o termo cirúrgico que a gente chama é ligadura, mas nada mais é do que um nó. Então a gente corta e amarra. Exatamente, para impedir que os espermatozoides produzidos no testículo passem por aquele ducto. E aqueles outros ductos ali são veias? O que é aqueles ali são outros artérias e veias que são responsáveis pela irrigação sanguínea do testículo e do deferente. Então não precisa se internar para fazer esse procedimento cirúrgico? Não precisa internar. O paciente chega, pode ser feito só com anestesia local, e para aqueles pacientes que têm um limiar de dor mais alto, que não querem sentir absolutamente nada, ele pode fazer com anestesia local e a sedação. Mas é um procedimento que dura menos de 30 minutos e se ele fizer com sedação, na hora que ele acorda, ele vai para casa. Se ele fizer sem sedação, só com anestesia local, na hora que acaba o procedimento, ele pode ir para casa, não precisa ficar internado. Doutor Fábio, nem vou ficar perguntando muito, tenho muitas perguntas, mas assim, eu vou já pedir as perguntas da população, dos telespectadores, porque já tem muitas perguntas, e aí a gente vai intercalando com algumas aqui, que eu também acredito que as pessoas também de casa vão querer saber. Pode soltar a primeira pergunta, produção. Tem um probleminha na exibição? Então vamos lá, eu já tenho pergunta que eu tenho de sobra. E a recuperação, ela é rápida, ela é dolorosa? Como é que funciona a recuperação da vasectomia, doutor? A recuperação é bem rápida, é uma cirurgia que o pós-operatório é bem tranquilo em relação à dor, tá? O limiar da dor varia de indivíduo para indivíduo, mas normalmente em poucos dias, uma semana, 10 dias, os pacientes já podem voltar a fazer atividade física. Eu normalmente procuro, assim, na prática, eu oriento os meus pacientes para que a gente faça numa sexta-feira ou no sábado. No domingo, segunda-feira, ele já voltou, já pode trabalhar, já pode dirigir. A recuperação é bem tranquila. Quanto tempo demora para fazer feita a cirurgia? Por exemplo, a pessoa fez a cirurgia, 2, 3 dias depois já pode ter relação sexual, já para de ter o risco de engravidar? Em relação a esposa, a mulher? Em relação ao efeito, ele pode ter relações sexuais poucos dias depois da cirurgia, mas ele precisa de mais ou menos, isso varia de paciente para paciente, de 15 a 20 ejaculações para que ele elimine aquela quantidade de espermatozoide residual. Então, o que é que a gente orienta para esses pacientes? Ele fez a cirurgia hoje, nos próximos 60, 90 dias, que o casal continue usando o método anticoncepcional que eles já utilizam. Doutor? 60, 90 dias, por segurança, para garantir. Tem pacientes que com 60 dias a gente faz um espermograma e esse espermograma já vem sem nenhum espermatozoide, já vem zerado de espermatozoide. Então, o que é mais seguro? Você fez a cirurgia hoje, mais ou menos 60, 90 dias depois, faz um espermograma para documentar que aquele paciente não tem mais espermatozoide. E até lá, até que você faça o exame e tenha isso documentado, o casal precisa continuar com o método anticoncepcional. Tá? Porque tem paciente que opera e acredita que uma semana depois ele já pode ter relações sexuais sem um método anticoncepcional. E ele ainda pode ter o espermatozoide ele fica
Aonde que ele fica, já que está cortado lá o canal? É a quantidade que passou, né? Aquela quantidade que passou. E ele fica vivo lá há quanto tempo? Pouco tempo. Depois os aí espermatozoides... precisa guardar mesmo 30, 90 dias? Ele fica vivo esse tempo todo? O que é que a gente orienta? Eu estou fazendo pergunta aqui que eu estou imaginando que as pessoas em casa devem estar se perguntando, né? Normalmente não precisa desse tempo todo. A gente fala 60, 90 dias porque é mais tranquilo do que você pedir para o paciente contar quantas relações sexuais ele teve. Mas tem paciente que às vezes após um mês, 40 dias, já não tem mais espermatozoide. Então, ó, já tem muita pergunta, a tecnologia já nos ajudou, vamos soltar as perguntas. Pergunta do Romeu, bairro Primavera. Boa tarde. Qual é a idade mínima para fazer vasectomia e como é esse processo? Na verdade, existe uma legislação sobre isso, né? Então você precisa, os critérios do Ministério da Saúde é que você tenha ou 25 anos ou 2 filhos, tá? Então, se o paciente é casado e ele precisa assinar um documento, a esposa assina um documento, isso é reconhecido firme em cartório, e esse documento é levado seja para o plano de saúde ou para o hospital do SUS, onde ele for ser submetido ao procedimento. Porque o SUS faz esse procedimento. O SUS faz esse procedimento. Mas essa burocracia, ela precisa, mesmo você já tendo 2 filhos Isso. ou acima dos 25 anos? Isso. O ideal é sempre exigido pelos planos de saúde e pelo SUS. E se a pessoa tem menos de 25 anos, 22 anos e já tem 2 filhos, pode? Pode. Ele precisa ter um dos dois critérios. Ou 25 ou 2 filhos. Aí ele assina o termo e faz. Nós, urologistas, normalmente, quando nos deparamos com um paciente muito jovem, a gente questiona, né, pergunta para ele se ele realmente quer fazer, porque é um método de contracepção definitivo. E às vezes o paciente é muito jovem, tem 25 anos, como você falou. 25 anos. O paciente tem 25 anos, não tem filhos e é solteiro. Ele pode fazer? Ele pode fazer desde que ele assine o termo. Ok. E ele encontre um urologista que concorde em fazer. Na prática, nós urologistas não estimulamos que um paciente tão jovem faça esse procedimento, porque às vezes ele tem esse pensamento aos 25 anos. Aos 35, e depois aos 30 40. ele muda de ideia, quer ter filhos e ele já fez o procedimento muito jovem. Eu já tenho até outra pergunta aqui, se não fizerem daí, eu faço daqui. Pode soltar a pergunta, que tem muitas perguntas, então a gente vai até tentar ser mais sucinto, né, para poder... Ari, do bairro São João. Tenho 32 anos e sou pai de uma filha. Já posso fazer a vasectomia? Sim, ele pode fazer, ele preenche os critérios, ele tem 32, né? Ele já pode fazer a vasectomia. Nesse caso de um paciente jovem como ele, o que a gente questiona é que se ele realmente tem certeza de que quer fazer, de que não quer ter mais filhos, mas ele preenche os critérios para fazer a cirurgia. Próxima pergunta. Olha, o Caleb, do bairro Marquês. É possível fazer a regressão da vasectomia? Olha, Caleb, essa era a pergunta que já estava guardada aqui. Tem como reverter? Sim, é possível reverter a vasectomia, mas trata-se de uma cirurgia muito mais delicada, né? Porque, como a gente viu na figura, na ilustração... Bota a figura de novo, gente. Tem uma segunda figura aí. Coloca a segunda figura aí. Eu sempre gosto dessas ilustrações aqui, ó. Essa segunda figura aí, ó. Vamos lá. É bem, falando de uma maneira bem direta, é bem simples você identificar o ducto deferente, você cortar e amarrar, né? Agora você imagina para você emendar isso de novo. Desamarrar, né? E emendar. Isso, você colado, precisa, então. Seria colado? Você precisa usar um fio de sutura bem fino e delicado, você precisa de microscópio para fazer essa cirurgia, e o fato de você recanalizar, ou seja, de você reverter essa vasectomia, não significa que o paciente vai voltar a ser fértil. Principalmente quanto mais tempo você faz essa reversão depois da vasectomia. Por exemplo, se você fez a vasectomia 5 anos depois, e 5 anos depois quer reverter, 10 anos depois quer reverter, você até reverte, mas ele normalmente não volta a ser fértil porque o testículo já parou de produzir os espermatozoides. Ah, o testículo para de reproduzir? Com o tempo, o testículo para de produzir. Porque ele não tem para onde sair, seria isso? E o organismo também passa a produzir anticorpos contra aquele espermatozoide. Então, aí, no caso, até para fazer uma inseminação, uma fertilização artificial, fica complicado também. Fica mais difícil. Por isso que é um procedimento que o paciente tem que estar muito certo de que quer fazer. Tá? Por isso que os planos de saúde, o SUS, exigem um documento assinado por ele, pela esposa. Normalmente, esses pacientes são estimulados a consultar um psicólogo antes,
para que ele realmente faça o procedimento tendo bastante certeza de que é aquilo que ele quer fazer. Ok. Mais pergunta? A gente está sem pergunta, mas eu tenho perguntinha aqui, olha. É possível... Existe risco de ficar com impotência sexual quem faz a vasectomia? Não, não tem nenhuma relação a vasectomia com a impotência sexual. A vasectomia só vai tornar aquele homem infértil, ele não vai mais poder ter filhos, mas não vai interferir na sua potência, né, na sua ereção, no seu desempenho sexual e nem no seu libido, na sua libido, no seu desejo sexual. Não interfere em absolutamente nada. Outra pergunta aqui que muita gente pesquisou na internet, que muita gente faz. Pode diminuir o prazer quem faz a vasectomia? Também não. Não interfere na libido, na ereção, no orgasmo. Ele vai continuar tendo relações sexuais normais, vai continuar tendo prazer normalmente como sempre teve. E deixa de produzir, por exemplo, doutor, aquele fluido para poder fazer a lubrificação sexual? Não, esse fluido é produzido pela próstata, tá? Então ele continua sendo produzido e o paciente continua tendo ejaculação. Ele só não vai ter mais espermatozoides no fluido. Ok, vamos lá, tem pergunta já aqui também chegando. Domiciano, ele é do Diceu 1. Tenho 35 anos e desde quando tinha 20 anos tenho baixa produção de espermatozoide. Não tenho varicocele e já fiz vários tratamentos. Mesmo assim, não consigo engravidar minha esposa. O que o senhor diria para ele aí? É um paciente jovem que tem diagnóstico desde os 20 anos, né? Que já tem 25, essa história. Né, que falou? Desde os 20 anos. Esse paciente precisa procurar um urologista, de preferência um especialista em fertilidade, para tentar identificar a causa da infertilidade dele. Porque ele tem várias causas da infertilidade, doutor? Boa parte é idiopática, você não consegue identificar a causa. Tem pacientes que chegam nos consultórios e tem uma quantidade pequena de espermatozoide ou não tem espermatozoide, você simplesmente não consegue identificar a causa daquilo. A varicocele que ele citou, né, que são as varizes nos testículos, como a gente falou, é uma das principais causas. E às vezes quando a gente identifica isso, principalmente em paciente jovem, isso é corrigido através de cirurgia e esses pacientes têm uma melhora na sua quantidade de espermatozoides. E por que surgem essas varizes nos testículos? É calça apertada, calor? Não tem a ver com calça apertada, com calor. Na verdade, a grande maioria dos homens tem varicocele. Principalmente do lado esquerdo, em maior ou menor grau. Por que do lado esquerdo? Às vezes por conta da veia cava, que é do lado esquerdo, né? A grande maioria dos homens tem e não necessariamente vai ter influência na sua fertilidade. Né? Quando é que a gente se preocupa com a varicocele, com a repercussão da varicocele? Quando esse paciente tem alteração no espermograma, então você corrige a varicocele, ou quando ele tem atrofia testicular, significa que o testículo está sofrendo consequências daquelas varizes. Então você vai e corrige para tentar melhorar a fertilidade desse paciente. Doutor, e a cirurgia, esse procedimento cirúrgico de vasectomia, o SUS ele paga? Existe uma dificuldade para ter acesso a esse tipo de procedimento ou não? O SUS tem que cobrir esse tipo de procedimento. É para ser feito esse tipo de procedimento pelo SUS. Existem serviços do SUS onde os pacientes são direcionados para fazer esse tipo de procedimento. O senhor tem essa informação? Seria através do postinho de saúde ou tem um hospital de referência? Normalmente eles passam pela consulta normal no posto de saúde com o urologista, manifestam o desejo de fazer a vasectomia e aí eles são encaminhados para um urologista em um hospital onde faça o procedimento cirúrgico. Normalmente eles têm que assinar esse documento, esse termo, a esposa, reconhece firma no cartório. Se não tiver esposa, assina aí não só precisa ele. Só ele e cumpre o prazo de 60 dias para que depois seja feito o procedimento. Tem mais pergunta, doutor? A produção de espermatozoides vai até que idade? Essa é uma pergunta do José Milton. Na verdade, não tem uma idade limite para isso. Tem pacientes que conseguem ter filhos com 60, 70 anos. Né? Como a gente falou no início, a partir da 6ª, 7ª década, diminui os hormônios masculinos vão diminuindo, a testosterona. E com isso, a produção de espermatozoide também. Mas não dá para a gente cravar uma idade. Os pacientes mais idosos, 60, 70 anos, eles têm uma diminuição.
Mas a gente tem casos de pacientes de mais idade que conseguem ter filhos. E tem uma idade também que seja um marco para a questão da diminuição do desejo sexual no homem? Também a partir dos não. 60, a partir dos 50, dos 40, a partir de que idade? Tem pacientes que, às vezes, com 50 anos tem essa diminuição, e tem pacientes que só vão apresentar isso aos 70. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? Varia muito do cuidado que aquele indivíduo tem, né? Do estilo de vida também que a pessoa tem, né? Hábitos saudáveis, né? Aquele paciente que não fuma, não bebe, faz atividade física, tem uma dieta saudável, então ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai conseguir prolongar a sua fertilidade, sua capacidade de ter filhos até uma idade mais avançada. Ok, tem mais pergunta, doutor? A pergunta do Petrônio Fausto. Quem tem diabetes, como faz para restaurar o libido? Bom, o diabético ele tem que manter um acompanhamento frequente com o seu endocrinologista, né, para que ele mantenha os níveis de glicose controlados, e aí ele não vai ter as consequências do diabetes, né? Quem tem o diabético descompensado, ele tem consequências não só na libido, mas afeta os rins, afeta a visão, a circulação, os vasos sanguíneos. Então a primeira coisa é ele ter um controle adequado dos níveis de glicose, para que ele não tenha interferência do diabetes no restante dos seus sistemas. Doutor, e o uso de medicamentos que aumentam o desejo sexual, melhoram a libido do paciente, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para utilizar esses remédios? A gente já está saindo um pouquinho do tema, mas aproveitando que a pergunta já foi para esse lado também, teria alguma recomendação em relação ao uso indiscriminado desse tipo de medicação? A recomendação é fazer uso dessas medicações após a consulta com o seu médico, né? O paciente que tem, por exemplo, disfunção erétil, ele deve procurar um urologista. Se ele tem algum distúrbio hormonal, ele procura o urologista, o endocrinologista, e o médico vai prescrever a medicação adequada para corrigir aquele distúrbio hormonal. Às vezes ele tem déficit de testosterona, que é o hormônio masculino, e ele precisa repor. Então, ele precisa repor isso sob a orientação médica. Ele precisa saber a causa dessa diminuição do desejo sexual, para poder saber se não é um nível de hormônio, não é isso? Isso, e às vezes só utilizar esse remédio que vai ajudar naquele momento pode não resolver o problema. A gente vê, às vezes, muitos pacientes jovens fazendo uso indiscriminado de hormônio, né, nas academias para ter uma hipertrofia muscular, mas isso não é correto. Ele deve fazer, às vezes eles não precisam fazer uso desse hormônio. O ideal é que eles façam isso sob orientação médica, nunca fazer uso sem orientação médica. E essa orientação médica, doutor, deve vir do endocrinologista, do urologista, em relação aos hormônios masculinos e femininos? Os dois médicos, tanto o endocrinologista quanto o urologista, eles estão aptos a avaliar esses pacientes e definir se esse paciente tem déficit hormonal e se ele tem indicação de repor esse hormônio. A gente tem mais participação aqui dos telespectadores. Olha aí, não é nenhuma pergunta, viu? É o Hernan Saldanha, ele diz, é do bairro Cristo Rei. Tema de hoje super interessante e esclarecedor. É o que a gente costuma dizer, né? Aqui no Vida Saudável a gente não quer ter tabus para falar em relação à saúde, né? E essa saúde masculina, a gente sabe que os homens eles têm muita dificuldade de ir para o médico. Sim, sim. Assim, eu conheço, assim, da minha casa, ele nunca quer ir no médico. Tá doente, não quer tomar remédio, não quer ir no médico, tá com a gripe, tá qualquer coisa, não quer ir no médico. Mulher já é diferente, né, gente? Mulher, qualquer coisinha quer estar no médico. É cultural, né? As mulheres, elas são acostumadas, desde a primeira menstruação, elas são levadas no ginecologista. E elas se acostumam a ser mais cuidadosas. Nós, homens, não. É muito comum a gente ver nos consultórios, o paciente chega acompanhado da esposa. E aí você cumprimenta, boa tarde, tudo bem, como vai? O que é que ele traz aqui? Aí o paciente aponta para o lado e diz, foi ela que mandou eu vir aqui. Então, a esposa literalmente pega pelo braço e leva o paciente para Isso é em qualquer tipo de especialidade, né, doutor? Imagina para o urologista. Sim, sim. Outro tema aí, produção, vamos falar sobre a questão do câncer de próstata, porque tem um outro exame, que é a questão do exame que tem que ir no urologista, quanto que tem que ir para o urologista, qual a idade que o homem deve procurar ir para o urologista? Aquela idade que não pode faltar, que tem que ir mesmo. Todo homem, a partir dos 45 anos de idade, ele deve procurar o seu urologista para fazer o exame de próstata anualmente, né, onde a gente faz o PSA, que é um exame de sangue, e faz o toque retal,
que é o famoso exame da próstata, onde você analisa a consistência da próstata, tenta identificar se tem algum nódulo, alguma área suspeita. E a associação desses dois exames nos dá uma tranquilidade em relação ao rastreamento do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, infelizmente, ele é silencioso. O paciente pode ter câncer e não ter sintoma nenhum. Então, a única maneira, a única ferramenta que a gente tem é o rastreamento. Então, olha, próximo tema, a gente vai pensar num dia para falar sobre câncer de próstata, essa visita aí dos homens ao urologista. Muito obrigada, doutor Fábio, pelas informações. Sua participação foi muito esclarecedora aqui, eu tenho certeza. Obrigada. Obrigada e até a próxima oportunidade, até a próxima, né, doutor Fábio? Boa tarde. Obrigada.